Quando eu tenho a minha essência, eu tenho o meu lugar e a minha função. E ali eu tenho a força, eu tenho potência. Se eu tento ser qualquer outra coisa, aí o que eu começo a fazer? Me meter no lugar onde não é o meu. E aí eu vou perdendo força, perdendo energia, perdendo a minha cabeça, fica pensando de um monte de coisa para resolver, mas eu não tenho potência porque aquele não é o meu lugar. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... E aí, Paloma, me conta, fome de quê? Conta para eles aí que eu anotei aqui, vamos ver que você escreveu aqui, vamos lá. Como? De autenticidade. Legal. E aí, como é que é isso, Paloma? Que fome é essa? Por que que você não se sente autêntica? Eu acho que devido a muitas crenças, né? Desde a infância, eu acho que eu acabei deixando um pouquinho minha essência, né? Deixando de ser autêntica, deixando de ser realmente quem eu sou. E hoje eu tô sentindo falta disso. E o que que acontece? Hoje eu sou terapeuta e eu acabo sempre buscando em quem me espelhar, sabe? E às vezes parece que eu tenho essa necessidade de espelhar em mim, né? Enfim, de ser autêntica, de procurar a minha essência. Tô aos pouquinhos, assim, indo nisso, mas tô com essa dificuldade. Tá. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Uma coisa é você saber quem você é e expressar o que você é de maneira autêntica. Outra coisa é você nem saber quem é. Então, não encontrar a sua autenticidade. Onde é que tá para você essa questão? Tá no sei quem sou e não consigo expressar porque tô com medo do que o outro vai dizer? Ou não sei quem sou? Não encontro a minha autenticidade, ela não existe em mim, eu mostro, tudo o que eu mostro não é a verdade, não é quem eu sou. Onde tá? Qual é a questão principal aí, uma ou outra? Não, eu acredito que seja mais a questão dos outros, né? O que que os outros vão pensar se eu realmente ser exatamente como eu sou. Entendi. Tá, porque existem duas situações, né? Tem gente que ainda nem se encontrou e ainda tá com essa dificuldade. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, você já sabe quem você é, ou claro, parte disso, porque a gente está se descobrindo o tempo inteiro, né? E você tá com dificuldade de colocar para fora quem você é. Faz Uhum. sentido? É por aí? Legal. Então, deixa eu te perguntar. Por que que você acredita que colocar para fora quem você já descobriu que é algo ruim? Eu acredito que por conta dos preconceitos da sociedade, eu não tenho muita clareza, né? Mas quando Tá. pergunta, eu acredito que seja isso, assim, né? O que que os outros vão pensar? Acredito que essa seja o que me incomoda, assim. São as crenças que eu tô tentando trabalhar. Tá. E aí você traz preconceito da sociedade. O que você acredita que a sociedade teria preconceito em relação a você, a sua autenticidade? O que que vocês acham que eles seriam preconceituosos? O que que tem em você acha que seria que os outros teriam preconceito? A forma mesmo como eu gostaria de me expressar, sabe? Principalmente nessas questões do Instagram mesmo, né? Na forma de me mostrar no Instagram. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito, trabalho muito com a espiritualidade. E eu vejo que isso tem bastante preconceito, assim, sabe? Pelo menos aqui onde eu moro, assim. A minha família, os meus amigos também têm bastante preconceito nessa questão, sabe? De como eu lido com isso, com a espiritualidade. Um exemplo assim, né? Por exemplo, vou atender um cliente, eu gosto de usar velas, esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem muito preconceito ainda. Hum, tá. E, mas você atende o cliente assim, Atendo. tá? É bom para o cliente? É bom Você está mais preocupado em ajudar o seu cliente ou em agradar a sua mãe, o seu pai, seus amigos e a sociedade? em ajudar meu cliente, com certeza. Então é aí que você tem que focar. É nesse lugar, né? Porque assim, uma coisa se você não colocar quem você é,
né? Porque tem algum... Eu entendo o que você está dizendo, mas, assim, fica confuso para mim, porque, assim, ó, dinheiro é materialização de uma energia chamada valor, Uhum. tá? Então, qual é o valor da Paloma? Né? Quais são os valores intrínsecos da Paloma? Né? Então, assim, quais são os valores que você vai conseguir trazer para o mundo? Se você tiver vergonha de quem você está se desvalorizando quem você é, a sua essência. E aí não tem valor nenhum, porque se você desvaloriza a sua própria essência, ninguém irá valorizá-la. Uhum. Ninguém. Então, o maior problema não está no que os outros estão pensando, está no que a Paloma está pensando sobre ela mesma. Eu até entendo que a gente acaba espelhando, Uhum. mas não é o que os outros espelham, é o que a gente espelha dos outros. Então, se você acredita que a vela ajuda, e você fala, eu faço e a pessoa se sente melhor, e você desvaloriza isso, porque uma coisa é a vela ajudar, outra coisa é eu faço, não é a vela que resolve, eu crio um ambiente que fica confortável. Um ambiente, sim. Uhum. Tá? Então, uma coisa é você... E não estou falando que está certo ou errado. Pode ser que tenha gente que fala, não, quando eu trabalho com o elemento fogo faz função na minha terapia. Uhum. É uma coisa. Aí não é um ambiente, é o elemento trabalhando. Então, cada um vai atuar como assente dentro da sua essência, como aquilo vibra em si. Tá? Então, estou falando até porque pode ser que tenha gente que não é só sobre o ambiente, é sobre o elemento em si, e aí pode contribuir também. Então, se isso é algo poderoso para você e você não valoriza, aí é você quem está se desvalorizando, não os outros. É você quem não valoriza a sua essência. E aí não tem nada a ver com os outros. Agora, vamos imaginar que você não valorize isso, que é só para criar um ambiente que é gostoso, uma coisa gostosa, enfim. Então, isso não é o primordial do seu trabalho. Ele é o Né? detalhe. Ele é o detalhe, entende? Entendo. Para você, ele pode ser o detalhe. Então, se ele é só o detalhe, expressa a essência. Qual é a essência? Não é a vela. Então, qual é a essência? A vela é só um detalhe que deixa o ambiente gostosinho e você curte. Uhum. Entende? Então, aí não é... Por que você tem vergonha de manifestar a vela se você nem precisa se ela é só o detalhe? Diferente de... Tem gente que trabalha, por exemplo, com terapia, fala a magia das 7 chamas sagradas. Ali não é um detalhe. Uhum. Ali a essência do trabalho são as chamas. Então, É, e aí tem todas as outras. Então, entende? Onde é que você vai manifestar? Então, como é que você vai trazer para a internet? Se você acende ou não acende vela para dar um climinha que é gostosinho, é só um detalhe, a essência do seu trabalho está em outro lugar. Então, manifeste a essência. É meio isso. É essa divisãozinha que tem que acontecer dentro de você. Entender o que é essencial, né? E o que é pequenos detalhes. Ah, é gostoso, é prazeroso, eu acho gostoso. O que você acha... Então, isso é um detalhe gostoso, importante, não essencial. Para alguns vai ser o essencial. Então, é aí que você vai começar a fazer esse processo de expressão. No essencial. Porque é a sua essência se manifestando na terapia, na internet, na família, na padaria. E se você tentar fazer uma coisa que não é o seu essencial, você não vai ter potência nesse lugar. E o outro não vai sintonizar com a sua potência. Seja o outro o cliente, seja o outro a família, entende? As pessoas que são importantes para a gente, que a gente quer, né? De certa maneira, esse reconhecimento. Depois a gente vai entendendo que isso é menos importante do que a gente precisa, mas é um caminho, é um caminhar e a gente precisa respeitar esse caminhar. Então, entende onde está, pá? Esse negócio, onde é que está a essência da Paloma? O que de fato é importante nas terapias que a Paloma atua, que é o essencial. Entende? Entendi. Faz sentido. E essa questão da desvalorização, né?
Se eu mesma desvalorizo isso, ninguém mais vai valorizar. É isso. Então não é sobre os outros, é sobre como você lida com isso. E assim, por que que eu tô falando isso? Porque aí que tá a sua autenticidade. Então é esse lugar que você precisa encontrar para manifestar. Por quê? Porque na autenticidade, vou tentar explicar uma coisa aqui que é bem legal e que eu tenho trazido isso em alguns dos nossos conteúdos mais internos, né, dentro do nosso universo humanoterapeuta, dentro dos portais, enfim. É assim, ó. Existe. Eu só tenho força, eu só tenho potência onde eu tenho lugar e função. Né? Então, a minha função é a minha essência. E nessa essência, eu tenho um lugar. Então, eu vou trazer para um ambiente que não é exatamente aqui, mas só para a gente pensar. E é só nesse lugar que eu tenho potência. Então, vamos imaginar. Que é um conteúdo que todo mundo vai conseguir entender um pouquinho. Então, por exemplo, a mãe, ela tem um lugar. E ela só tem potência neste lugar. Ela não tem potência no lugar de pai. A força dela está no lugar da mãe. Então, quando a mãe tenta ser amiga, ela perde potência. Eu não estou dizendo que ela não possa ser. Eu estou dizendo que a força dela está no lugar e na função de fato. Ela não é só mãe, ela é um monte de coisa. Mas no lugar de mãe, quem atua é a mãe. Aí quando o irmão fica tentando ser mãe, e aí fica mais fácil de entender, porque eu estou falando de muitas outras coisas. Então, quando eu tenho a minha essência, eu tenho o meu lugar e a minha função. E ali eu tenho a força, eu tenho potência. Se eu tento ser qualquer outra coisa, aí o que eu começo a fazer? Me meter no lugar onde não é o meu. E aí eu vou perdendo força, perdendo energia, perdendo, a minha cabeça fica pensando de um monte de coisa para resolver, mas eu não tenho potência porque aquele não é o meu lugar. Entende? E aí, quando a gente tira do ambiente familiar, que eu usei esse exemplo só para ficar mais fácil para todo mundo entender, né? Eu vou para esse ambiente essencial, né? Então, na terapia, na sua autenticidade, né? Que lugar é esse? Faz muito sentido. Tanto que eu falei que eu ficava me espelhando em algumas pessoas, né? E aí eu perco. Exatamente. Então, assim, vai para o seu lugar, entendeu? Coloca o lugar. E assim, se a vela é importante, ótimo, atue com a vela. Se ela é algo só para criar um clima, eu tô falando da vela porque foi o exemplo que você trouxe, né? O incenso. E aí tem gente que não, que trabalha com incenso. Ok, legal. Não é, por exemplo, o meu caso. Né? O meu caso, no físico, não precisa ter nada. Nada, 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 não é o lugar que eu trabalho. Para mim não tem incenso, não tem vela, não tem paninho, não tem roupa específica, não tem guia, não precisa, não tem incorporação, não precisa de nada disso. E eu trabalho com a espiritualidade, são eles que atuam, é exatamente onde a coisa acontece. Mas para mim o essencial não está nessas coisas. Embora possa ter, legalzinho, mas eu não gasto a minha energia com isso. Com essa preocupação. Ah, esqueci o incenso. Ah, esqueci a velhinha. Ah, eu não gasto. Não faz. Então, qual é a essência da Paloma? Onde é que está esta força? Onde é que está essa potência? Porque é no lugar que tem a função. E é neste lugar que os outros veem a nossa força. É só nesse lugar. É sem desmerecer o lugar do outro. Né? Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que trabalha, por exemplo, com a chama, com a importância da chama, legal, não é o meu lugar. Para mim não faz sentido isso. Isso não faz com que eu desmereça o trabalho que ele faz, porque faz sentido para ele. É só para mim. Se eu tentar fazer daquele jeito, o que eu vou estar internamente fazendo? Internamente. Porque, ó, só a verdade vos libertará, certo? Se eu internamente ficar sabendo o que eu estou fazendo, mesmo que eu não esteja pensando, estiver em mim alguma coisa que fala, mas que besteira, não é exatamente isso. Eu estou dando força onde não é, eu sei que não é exatamente aí. Para mim não faz exatamente essa função, ou não preciso disso. Eu estou sendo a mentira, e a mentira não é o que liberta, é o que prende, é o que aprisiona. E aí eu não tenho, quando eu estou presa eu não tenho força, eu não tenho potência. É só quando eu acredito
150% naquilo que eu tô fazendo, eu sou presente. Ah, mas não tem vela, dane-se, não é a vela que tá fazendo. No meu caso, tá? Sim, nessa essência. Mas eu respeito muito quando o outro, porque ali tem toda uma característica, ele foi construído, ele se trouxe para usar a força de determinado elemento ou dos elementos. Essa é a função dele nesse sistema humano, nesse grande corpo chamado humanidade. Nós precisamos de todas as forças e potências, desde as mais sutis até as mais aterradas. Né? Porque se ficar todo mundo meditando, a gente não vai ter uma casa construída, porque não vamos ter pedreiro. E o pedreiro precisa de força, de potência, de energia do vermelho, muito terra, para ter força, para trazer muito para a matéria. Então, alguém planeja, alguém executa. E todas as funções são importantes. Então, não tem a função mais importante. Não tem a célula mais importante do corpo. Se a célula do pé não funcionar, a cabeça fica com menos potência. Porque ela não consegue realizar muitas das coisas que ela precisa. Então, não tem célula menos ou mais importante. Mas eu preciso saber o meu lugar. E é no meu lugar que eu tenho todas as ferramentas que eu preciso, que eu me construí, para manifestar a minha potência. Né? Então, é mais ou menos aí. Então, perceba exatamente onde é que está, para que você não, em momento algum, exista em você uma dúvida sobre si mesma. Perfeito. Trabalha isso, para depois você conseguir manifestar. Aí você vai indo devagar, você vai encontrar, porque aí você não se abandona mais. Você pode até usar referencial, nossa, que legal, mas o que aquilo faz sentido com o que eu faço, como eu trabalho? Você pode espelhar, e tá tudo bem, mas você traz para si, vai filtrando de acordo com aquilo que faz sentido para você. E tá tudo bem algumas coisas não fazerem sentido algum. E às vezes a gente não saber explicar. Porque assim, a pessoa às vezes fala, cara, é perfeito o que ela tá falando, mas tem alguma coisa que não bate. Não bate, não sei, não faz. E às vezes a gente não sabe explicar na hora. Ainda que você não saiba explicar na hora, não se abandone do seu sentir. Tá tudo bem, eu só não sei entender. Assim, pode fazer super sentido para ela, mas que não ressoa. Tem alguma coisa que eu ainda não sei explicar, mas não se abandone no seu sentir. Entende? Mesmo que você não entenda na hora, tá tudo bem, eu não tô entendendo, mas eu gostei do que ela falou, é bonito lá, mas aqui não sei. E ok, aí você filtra, você espelha e olha para dentro, espelha e olha para dentro, olha para fora e olha para dentro, e vai calibrando tudo isso. Tem coisa que um vai falar que você fala, nossa, isso faz mesmo muito sentido. Eu nem entendi direito, mas faz um sentido aqui que eu não sei direito explicar. E aí você caminha para a compreensão desse sentido. Ou não, só sente e reverbera. E é onde eu consigo expandir, né? Quando eu faço realmente. E eu sinto. Isso, porque é onde está a sua autenticidade, que está na sua frequência, na sua essência que vibra, puf. Entendeu? Então não se abandona nessas essências. E assim, é um trabalho de vida. Né? A gente não foi criado, a sociedade não veio explicando para a gente respeitar o nosso sentir do coração, entender a diferença dos nossos desejos físicos, dos nossos hormônios, das nossas visceral, e tá tudo bem, mas a gente não é ensinado, a gente é ensinado a repetir, né? A fazer sempre, a obedecer. E aí quando, estava falando isso ontem, então, por exemplo, quando você é ensinado a obedecer, quando alguém te pede, e isso lá na infância, infelizmente, foi assim que a gente foi criado. Aí a gente cresce e falam que a gente precisa ser proativo. Mas quando a gente era criança e queria ser proativo, alguém falava, não faz isso. Fecha essa perna. Fica a menina de perna aberta. Aí corta o quê? O nosso chakra básico. Entendeu? E aí a gente depois, adulto, a gente só sabe obedecer. A gente fica esperando. O que eu tenho que fazer agora? Mas o que eu faço agora? A gente espera. A gente não consegue criar, porque a gente tem dificuldade de manifestar, porque a gente não aprendeu a obedecer. Vem alguém, faz assim. Vem alguém, faz assim. E aí, quando eu fico adulto, eu espero alguém falar o que eu tenho para fazer. Perfeito. Né? E aí agora é uma construção. A gente tem que sair desse lugar e ser melhores adultos até para as próprias crianças, né? E lidar com os erros, com as coisas erradas que eles fazem e que a gente também vai fazer, sem dúvida. Porque a gente está experimentando o nosso sentir, até a gente ir mapeando isso
e manifestar essa potência, essa autenticidade. Perfeito. Era isso. Ajudou? Era isso mesmo que eu precisava ouvir. Ajudou muito. Não se apoia, não se abandona, não. Não faz isso. Se apoia, mesmo quando você não entenda. Só não entendo ainda, mas é o que eu sinto. Eu não consigo entender muito bem, mas eu estou sentindo. E aí deixa na caixinha de observação que o universo devagarzinho vai mostrando e a gente vai compreendendo. Tá bom? Tá bom. Gratidão. Beijo, Paloma. Tchau, tchau. Tchau.